Estamos ao vivo. A paz de Cristo, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal É Desse Modelo. E esse que vos fala é seu amigo, seu irmão, pastor Reiner Teixeira. É um prazer imenso estar aqui com você nessa sexta parte do estudo no qual estamos falando de Jesus, sua vida e sua obra, tá bom? Então, você está no canal É Desse Modelo. Eu te peço, você que vê essa lataria amassada pela primeira vez, confira os nossos conteúdos, tá certo? Isso é muito importante. Se inscreva, faça parte dessa crescente e abençoada família, tá bom? Deixe o seu comentário no final do vídeo, tá? Deixe o seu comentário aqui. Eu estarei respondendo a todos conforme a necessidade, né? Amém? Respondo, leio todas as mensagens e respondo a todos quando necessário, melhor dizendo. Tá bom? E compartilha, por gentileza, né? Compartilha com o homem, com a mulher, com o menino, com a menina, com o tiozinho e com a tiazinha do Zap. Tá bom? Temos aqui uma pessoa, Luciana Tel, já está na área. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã, a você, sua família e nosso canal. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero, a irmã aguarde, aproveitando que a irmã está aqui na área, deixa eu desbloquear uma pessoa. Eu quero desbloquear uma pessoa, porque eu não quero ser injusto com essa pessoa, tá? Quer ver, ó? A irmã Rose está desbloqueada. Irmã Rose, né? A irmã Rose, ao que parece, eu cometi um equívoco e, de forma humilde e civilizada, eu estou desbloqueando ela aqui do meu canal, né? Mas se ela... Luciana dos Santos, Deus te abençoe, filha, a paz. Mas se a irmã lá, né, ela continuar acreditando, né, entendendo, na verdade, que o canal é um canal lixo, fazer o quê, né? Já é com ela, né? Mas nós vamos seguir aqui o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos começar aqui, já dei o recado necessário, já fiz o que eu tinha que fazer aqui, e você vai compartilhar essa live, você que vai ver no gravado, compartilha este material em nome de Jesus, tá bom? Estou tentando fazer um teste aqui com a nova iluminação. Eu estou achando que está, ó, uma porcaria. Então, vamos lá. Jesus, sua vida e sua obra. Minhas irmãs Luciane e Luciana, tá? Jesus, sua vida e sua obra. Jesus ressuscitou. É a sexta parte. A live anterior, né, desse tema, nós falamos de Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Segundo aos Coríntios 5:21, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos justificados, ou para que fôssemos feitos justiça de Deus, né? Segundo aos Coríntios 5:21, tá bom? E agora, nosso Cristo, nosso Redentor, ele ressuscitou. Amém, filha? Amém. É desse modelo, eu penso também dessa forma, desse modelo, tá? Minhas irmãs, Jesus ressuscitou. Ô, glória! Base bíblica.
para nosso raciocínio de hoje. Atos 2, 24, ao qual Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Pois a morte não podia detê-lo, em outras versões, porque não era possível ser retido por ela. Tá bom? Muito bem. Jesus morreu, mas ressuscitou. Quando você vai lá em Romanos 8, Paulo vai dizer, eu vou abrir aqui com você, ó. Vamos na Bíblia. Olha para você ver que coisa interessantíssima, tá? Eu não esqueci, meus irmãos e irmãs, eu vou fazer um tutorial para você usar esse aplicativo, tanto no celular quanto no desktop, no seu computador, tá bom? E essa é uma ferramenta maravilhosa, tá? Deixa eu me ver aqui, ó, a partir do 30, aqui, ó. A partir do 31, ó. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho o entregou por todos nós, como nos não dará também com todas as coisas? Meus irmãos, o feedback, por gentileza, de áudio e vídeo, meu retorno aqui acusou uma cortada no áudio, tá? Vamos mais. Versículo 33, né? Quem tentará acusação contra todos os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra ou à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Olha que interessante. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. O que Paulo está querendo dizer? Vamos dizer, melhor, grandiosamente melhor do que a morte redentora, né? Foi a sua ressurreição. Perfeito? Então, Jesus ele fez uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados. Vem aqui minha tela, ok? Irmã Marlise Olk, a paz, querida. A paz, minha irmã. Deus te abençoe. Hoje eu não tive um dia fácil, irmã Marlise. Hoje eu não tive um dia fácil. Mas eu quero dizer que me alegra muito a irmã estar aqui. Tá? Eu acredito que a irmã está entendendo. Qualquer coisa a irmã me pergunta, tá? E a gente pode conversar. Mas eu me alegro muito de ter a irmã aqui comigo, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, vamos lá. Fiquei até sem palavra, irmã. Vamos lá, vamos ao estudo. Como diz o meu mestre, pastor Moabel, nós temos que conhecer a matéria. Temos que dominar a matéria. E, meus irmãos, fica guardado, baixa esse estudo de Jesus, sua vida, sua obra. Você precisa ter esse estudo. Você precisa guardar os versículos que eu posto nos comentários fixados no topo, tá? Porque, meus irmãos, quão maravilhoso é alguém com vontade de Jesus e termos uma base, temos um lastro escriturístico para poder falar, transmitir às pessoas quem é o nosso Redentor. É muito bom.
muito mais excelente do que você dizer, falar assim, oh, Jesus é bom, ele faz, acontece e ele vai mudar a sua vida. Muito melhor você falar quem é Jesus e mostrar para a pessoa o quanto que a pessoa precisa de Jesus por questões não terrenas, mas eternas. Tá certo? Muito obrigado, filha. Tamo junto. Luciana Tel disse, todos os dias agradeço ao nosso Pai pelo sangue que ele derramou na cruz por mim, por nós, né, filha? Porque aquela cruz não era para ele, era para mim e para muitos, para todos nós. Amém? A rinite está atacando o gordinho. Mas vamos lá. O áudio está bom? Tá tudo certo, gente? Filha, muito obrigado pelo compartilhamento. Deus te abençoe ricamente. Vamos seguindo, tá? Qualquer problema técnico, as irmãs se comuniquem, por gentileza. Tá ótimo, obrigado. O que é a morte? Olha só. Jesus ressuscitou. Nós lemos aqui Atos 2:24, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela, a morte. Se a morte de Jesus, né, ela foi gloriosa, grandiosa, quanto mais a ressurreição. E nós lemos isso daqui em Romanos, Romanos 8:34, tá? Romanos 8:34. O que morreu é melhor, mais sublime, ressuscitou. As escrituras nos mostram, meu irmão e minha irmã, vários aspectos da ressurreição, tá bom? E os seus amplos significados, tá bom? E vamos a eles, tá? O primeiro que eu quero falar aqui, ó, a ressurreição de Jesus é a sua vitória sobre a morte. Como assim, pastor Renner? Olha só, se Jesus foi ali crucificado, foi sacrificado, está cortando, deixa eu tirar aqui o Wi-Fi desse outro celular aqui, quem sabe, né? Essa internet fazendo muita graça. Mas vamos mais. Veja só, minhas irmãs, se Jesus tivesse morrido, o nosso pecado tivesse sido ali imputado, como foi na verdade, né? Foi imputado ali na cruz, foi imputado ali em Cristo nosso pecado, ele se fez maldito, se fez maldição por nós, tá? Está lá em Gálatas 3:13, Gálatas 3:13, deixa eu ver aqui, ó. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, tá certo? Esse está escrito que Paulo disse aqui nessa carta à igreja da Galácia, quer ver? Ela faz referência ao Antigo Testamento, no livro ali de Deuteronômio, se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza. Deuteronômio 21:23.
Normas da lei. Lembra que eu falo que a lei, tudo aquilo que foi dito ali para Moisés, tá? A lei mosaica, todos os costumes, os rituais e tudo mais, as figuras, né? Elas eram ensinamentos didáticos para o povo de Deus poder reconhecer, entender e receber a Cristo, tá bom? E toda a sua mensagem, toda a mensagem do Messias. Então, Deus, de forma didática, através dos elementos, através das festas, através dos costumes, através dos sacrifícios, né, dentre outros aspectos, né? Deus, ele já, como posso dizer, ele já anunciava Cristo através da lei, dessas coisas, tá? Para que o povo, de forma didática, fixasse isso no seu entendimento, né? Visto que não tinha, o povo ali no deserto não tinha as escrituras, né? Não tinha registros, livros, como que eu posso dizer, relatos de profetas, né? Como já tinha o povo no período de Jesus, né? Então, Deus criou todas essas coisas, todas aquelas coisas na lei, para poder já catequizar o povo acerca do Messias, né? E Deuteronômio 21, versículo 23, vai estar escrito, ó, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra, e o Senhor teu Deus te dará por herança. Então, nós podemos até ir lá e ver, vamos dizer, o que o cidadão fez para merecer isso. Quer ver? Ó, vamos começar aqui, ó, acerca dos filhos desobedientes. Deuteronômio 21, versículo 18. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, estão eles o castigando, lhes não der ouvidos. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade. E à porta do seu local, do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz. É um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti e todo Israel ouvirá e temerá. Quando também em alguém houver pecado, né? Então, quando alguém tiver pecado ou houver pecado digno do juízo de morte e for morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então você olha para mim. Ah, Eliane Schultz está na área. A paz, filha. Deus abençoe. Também está aqui irmã Josineide Lima, também conhecida como irmã Josi. Boa noite, a paz, filha. Vamos mais. Então, como que nós vemos que muito grandioso, né? Que maior é a ressurreição do que a morte, tá bom? Porque veja só, Deus considera aquele
que vai ser pendurado numa cruz, no madeiro, tá? Como maldito, como maldito. Então, Jesus, carregado dos nossos pecados, porque os nossos pecados foi imputado a ele, né? Ele ali morreu como amaldiçoado, como maldito, tá certo? Então, Deus, como recebeu esse sacrifício, né? Prova é que ele recebeu esse sacrifício, que Deus foi lá, ao terceiro dia, ressuscitou a Cristo. Olha que coisa grandiosa, olha que coisa maravilhosa. Quando você vê que Deus ressuscita a Cristo, que morreu com os nossos pecados, lhe sendo atribuído, lhe sendo imputado, né? Deus o ressuscita e com essa ressurreição, ele, como podemos dizer, automaticamente, ele recebe, ele aceita esse sacrifício. Olha só que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nós lemos aqui, ó, eu vou ler aqui com você, ó, a ressurreição de Jesus é a sua vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, lá no finalzinho, deixa eu colocar a Bíblia aqui para vocês, ó. Quem puder, vai compartilhando, né? Apareceu 4, 5 irmãs aqui abençoadas. Por gentileza, vai compartilhando. Isso é muito importante, muito importante. Mas se permanecer 4 irmãs, continuarei com a mesma dedicação, tá bom? Em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Eu quero ler aqui, ó. Eu quero ler a partir do versículo 50. Então, 1 Coríntios 15, a partir do 50. E agora, dito isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue não, tá? Nem a corrupção herdar a incorrupção, tá? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Perfeito? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tá bom? Só um detalhe, esse texto aqui não fala de arrebatamento secreto, tá bom? Eu quero, depois desse estudo nosso, Jesus, sua vida, sua obra, eu quero abordar, aí eu vejo com os irmãos, aí fica a preferência dos irmãos. Eu tenho 2 temas. Uma é escatologia, né? Então, nós vamos falar de arrebatamento, se é secreto, se não é, quando que vai ser. Nós vamos falar de Bíblia, tá bom? Um tema é esse, escatologia, e o outro, doutrina bíblica. Então, vamos falar o que é doutrina bíblica, o que é sã doutrina, o que é usos e costumes, o que é doutrina humana, doutrina dos apóstolos, e por aí vai. Os irmãos, por gentileza, votem aqui no chat e lá no... melhor, eu vou fazer hoje, tá? Vou postar na comunidade, tá bom? Essa enquete. Qual é o próximo estudo? Tá bom? E eu creio que vai ser estudos, qualquer um dos dois, vai ser estudos de 2 partes cada um, não mais do que isso. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos lá.
No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da corruptibilidade. Aqui está falando de corpo, de carne, de sangue. E que isto que é moral se revista da imortalidade. Mortal se revista da imortalidade. Essa iluminação está uma benção aqui em casa. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, é fonte, filho, é fonte. Eu tenho que ajustar isso daqui. Tem que ajustar isso aqui. Irmão Adailton Ferreira está na área. Cante. Deus abençoe, filho. Vamos lá. Vamos mais. Vamos mais. O que é a morte? A morte não é deixar de existir para Deus. Não é essa morte física. É a morte espiritual. A morte para Deus, né, é quando o indivíduo, ele vai ter uma separação de carne e alma do seu espírito, tá bom? Na verdade, não é seu espírito, né? É o espírito de Deus. Quando há essa separação, aí há a morte, tá bom? Para vencer a morte, veja bem, para vencer a morte, aqui nós estamos falando de Jesus, ele precisava de uma ressurreição física, né? Ressurreição essa do corpo. Nós estamos falando de ressurreição, perfeito? Muito bom. Ressuscitou, volta o pacote completo, né? Assim não foi com Lázaro. Lázaro, mesmo depois de 4 dias lá, já estava podre, né? Já cheirava mal. E Jesus, né, não ressuscitou esse homem, ele não voltou, né, com seu ânimo, com seu espírito, né, sua alma, né? Ele não voltou e com sua carne já, como é que eu posso dizer, restabelecida, né, restaurada, tá certo? Então, muito bem, ressurreição é isso, ninguém ressuscita faltando pedaço, vamos dizer assim, tá? Então, para vencer a morte, Jesus precisava de uma ressurreição física do seu corpo, perfeito? Um corpo de carne e osso, né? E não apenas ele voltar, ele ressurgir, ele reaparecer para os seus de forma fantasmagórica, né? Espiritual, vamos dizer assim, né? Senão não seria uma ressurreição, perfeito? Se Jesus tivesse ressurgido apenas com o seu espírito, vamos dizer assim,
não podemos entender que isso seria uma ressurreição, tá certo? Porque, na verdade, aconteceria ali, se voltasse, se ressurgisse apenas o espírito, né? Aconteceria ali a vitória da morte, porque a outra parte, que seria o seu ânimo, alma e corpo, né, seriam ainda retida pela morte. E aí ela venceria. Mas ela não venceu porque ressuscitou por completo corpo, alma, né, e espírito, tá bom? Eu gosto de distinguir alma, e às vezes eu vou falar ânimo, porque em muitos momentos você vai ver a palavra mencionando o espírito, mas nem sempre vai estar dizendo, vai ser referir ao Espírito Santo, mas sim a alma da pessoa no contexto, vamos dizer assim, no significado de ânimo, ânimo. Um exemplo, vocês lembram que os discípulos falaram com Jesus, ó, o povo não quer nos hospedar, né? O povo não quer nos hospedar, porque estão vendo que nós, até pela aparência, somos judeus e eles samaritanos, aquela coisa toda, e eles não querem nos hospedar, tá? Eles nos rejeitaram. E aí, Jesus, vamos fazer igual o profeta lá? Elias? Vamos orar a Deus lá para cair fogo do céu, acabar com essa raça toda? Né? Aí o que Jesus vai dizer lá? Ó, não sabeis de que espírito sois, você vai ver lá o espírito está com letra minúscula, tá certo? Não sabeis de que espírito sois, né? Eu não vim aqui para matar, mas da vida, em termos gerais, né? Eu estou falando aqui agora. E o que ele quis dizer com isso? Não sabeis de que espírito sois? Você vai ter ali traduções dessa palavra como ânimo, tanto que essa palavra está falando espírito, com letra minúscula. Né? Não sabeis de que ânimo sois, né? Esse espírito, quando ele fala da essência, ele fala da alma, tá bom? Ele fala do ânimo da pessoa. Então, fala assim, ó, vem cá, o ânimo de Elias, tá certo? O intuito de Elias, né? Era um. De vocês aqui comigo aqui, é outro modelo. Entendeu? Jesus, ele quis dizer isso. Tá certo? Então, eu sempre tenho cuidado de falar quando é Espírito Santo. Quando é Espírito Santo, fala Espírito Santo. E quando vai citar, vai fazer uma referência ao ânimo da pessoa, à alma da pessoa, eu gosto de realmente diferenciar isso daí. Tá certo? Vamos mais. Temos 5 pessoas conferindo comigo ao vivo. Glória a Deus. Vamos continuar. Quem está aí, diga estou. Amém? Deixa eu fazer um teste aqui. Pelo StreamYard eu não consigo mandar mensagem marcando os irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Até então, os irmãos estão entendendo o mistério? Os irmãos estão entendendo até agora esse mistério? Está entendendo aí, filho? Wash hands. Lavando as mãos? É isso aí? Lavando as mãos. Mãos limpas, né? Algo nesse sentido. Tá, deve ser aquele... Mãos limpas, né? Aleluia.
Vamos lá. Vamos lá. Então, vocês entenderam quando eu disse que a ressurreição, né, prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo e por isso ele o ressuscitou dos mortos, né, de forma íntegra, completa, corpo, alma e espírito, né? Vocês entenderam essa parte aí? Deixa eu ler aqui com você Lucas 24, finalzinho lá. Quer ver? Deixa eu abrir a Bíblia aqui para você, gente. Lucas 24. (39 a 40). Tá, vamos ler aqui a partir do 36. E falando ele essas coisas, já tinha ressuscitado, né? Falando eles essas coisas, eu já tinha ressuscitado. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, tá? Vai ter tradução que vai ter versão que vai falar fantasma, tá? E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, ou seja, ficaram eufóricos, né? E estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então, vamos lá. Então, aqui Jesus mostrou as marcas que ficaram. Ah, filha, ela pode entrar, ela pode entrar. Eu desbloqueei, né? Eu até gostaria que ela entrasse, tá? Gostaria que ela entrasse. Não tem mistério. Porque eu, francamente, eu achei que ela estava usando um perfil fake, né? Mas como ela insistiu veementemente, né, até com uma certa falta de educação, que não era, então eu prefiro acreditar na pessoa do que acreditar que uma pessoa está mentindo para mim. Eu sou desse modelo. Então, que venha, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Então, Jesus ressuscitou, mostrou mostrou as marcas daquela situação sofrida, né? Por toda aquela situação sofrida ali, no período antes e durante, né? O sacrifício ali no madeiro, né? Ele mostrou as marcas, o pessoal viu, os discípulos viram, beleza. Ainda não acreditaram. Aí Jesus falou assim: então tá, não acredita, achando que é um espírito? Então beleza, traga algo para eu comer. Estou com fome, traga algo para mim comer, né? Mostrando, dando provas de que ele ressuscitou completo, corpo, alma e espírito. Presbítero Pedrosa está na área, canal Apenas a Verdade. Meus irmãos, eu acredito que quem está aqui já é inscrito do canal do Presbítero Pedrosa.
Mas para você que vai ver no gravado e não conhece, por gentileza, dá uma passada lá, dá um confere abençoado e se inscreva. É um canal que está crescendo com a glória do nome do Senhor, ao Senhor que tem sustentado essa obra, né, teológica, apologética, missionária, evangelística, tá bom? Então, se inscreva lá, juntamente comigo, né? Vamos acompanhar e sermos edificados no processo, né, com os conteúdos postados pelo presbítero Pedrosa, tá? É meu irmão, meu amigo pessoal e meu mestre, tá bom? Meu mestre. E quando eu falo assim, não é coisa de compadre, não. É meu mestre. Eu aprendo com esse homem, tá bom? Cante! Vamos lá. Olha só. Jesus ressuscitou, tá certo. Mesmo ele apresentando as suas marcas, mãos, pés, na lateral, né, do seu lado, teve fome, perfeito, teve fome, ele, mesmo ressuscitando totalmente, nós vemos que ele recebeu um corpo transformado, porque foi este mesmo corpo que foi assunto aos céus, na sua exaltação, relatado ali, um texto bem específico nisso daí, Filipenses 2, versículo de 9 a 11, né? Quando vai falar da exaltação de Cristo, tá bom? Vai ser esse mesmo corpo que ressuscitou, se apresentou aos discípulos com marcas nas mãos, nos pés, no lado, sentiu fome, conversou, se comunicou com as pessoas. É o mesmo corpo. E esse corpo transformado, né? Por isso que subiu. Então vamos um raciocínio aqui. Por que, Renner, você está falando que o corpo é transformado? Né? Você vai observar que algum mistério há, né? Algum mistério houve, melhor dizendo, ali com Jesus, com Cristo, porque você lembra ali naqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, lembra da passagem? Você viu que Jesus andou no caminho com aquela turma, Jesus conversou com aquela turma, você viu que Jesus esteve ali com aquela turma quando eles estavam na casa, né? Ali eles comeram, ali eles cearam, vamos dizer assim. E como que eles perceberam que era o mestre? Foi através da fala, de como Jesus falava. Ali eles perceberam que era o mestre, né? Então, veja bem, se eu estou do lado de alguém que até então eu conheço, né? É do meu convívio, mas a pessoa está do meu lado, não estou vendo, mas eu sei que é de carne e osso, porque eu posso tocar, posso sentir, né? Você entende que ali houve uma transformação, né? As pessoas, elas não identificaram, as mulheres que viram ali, que foram lá no sepulcro, né? Viu que vai ter versão, vai falar, em alguns dos sinóticos, vai dizer que um jardineiro foi a elas e disse, né, o mestre não está aqui, ressuscitou e tal, e as mulheres foi e viram que era ele, né? Viram que era ele, mas elas estavam ali, elas foram ali para preparar o corpo do mestre, vamos dizer assim, viram o jardineiro, né? Acredito, deu um bom dia, tal. Ele veio e falou com elas, ó, quem vocês vieram buscar não está mais aqui, né? Não está mais aqui.
Elas olharam, viram, primeiro ouviram, né? Ouviram o jardineiro falando. Quando você ouve, geralmente você olha para alguém. Você está olhando, está falando, depois entendeu? É Jesus, é o Mestre. Então há um mistério desse corpo, dessa transformação, né? Você percebe que Jesus ele vai se transportar. Jesus ele vai se apresentar, ele vai se achegar às pessoas em primeiro momento de forma sobrenatural, e estando ali ele vai permanecer naquele local como alguém comum, normal, físico, né? Porém, esse corpo foi transformado. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E é este mesmo corpo que Paulo, quando ele vai falar lá em 1 Coríntios 15, lá no finalzinho, né? É essa transformação que eu e você, nós seremos submetidos, perfeito, para estar nos ares, para estar no céu eternamente com o Senhor. Que coisa maravilhosa. Chegou aqui na área a minha irmã Maria das Graças da Silva. Boa noite, minha querida irmã. Deus te abençoe, tá? A paz de Cristo. Pois bem, meus irmãos, eu não quero me alongar muito aqui. Vamos lá. Eu quero passar aqui outros aspectos aqui. A ressurreição, veja só, a ressurreição é que produz fé no Senhor. Romanos 10, 9. O que isso quer dizer? Eu vou trabalhar de forma mais célere aqui, irmãos, mas vou deixar todos os textos na descrição, um comentário fixado, tá? Vou deixar todos os textos e os irmãos confiram lá. Eu vou abrir rapidamente aqui Romanos 10, 9, tá? Romanos 10, 9. Glória a Deus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e ao teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Ou seja, confissão pública da sua fé. Quando você fala, quando você declara, né? A nossa fé em Jesus, ela não é um simples pensamento na mente, não é um simples acreditar. Não, eu acredito que Jesus morreu pelo seu pecado, coisa boa, morreu sim, um homem maravilhoso, se sacrificou, né, no meu lugar. É aquilo que eu falei lá no vídeo passado, né? Você ter a informação, até reproduzir a informação, mas não ter uma iluminação acerca dessa informação, né? Tudo isso, toda essa informação, ela não tem efeito nenhum sobre a sua vida, falo assim em termos salvíficos, tá certo? Então, nem o falar, nem uma aceitação mental, ou seja, uma boa assimilação da informação, né? Que a gente ouve, isso não basta, né? A nossa fé nele, ela é poderosa porque ela passa a nos unir a ele. Ela faz com que nós nos aproximemos
a Ele, tá bom? Isso quando temos a revelação disso, né? Toda a nossa vida é em Cristo, quando nós o reconhecemos, quando nós o recebemos, não é o aceitamos, não, porque ele não é um produto para ser aceito, mas é quando nós nos humilhamos, reconhecendo a nossa miserabilidade e a soberania, a grandiosidade, né? O poder, a grandeza desse Deus, né? Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? Ah, o pecador, ele só pode ser abençoado pela obra de Cristo, né? Pelo sacrifício e ressurreição de Cristo, quando esse pecador está em Cristo, tá? Mais para frente falaremos sobre o estar em Cristo, falaremos do batismo, tá? O batismo em Cristo, tá bom? Enquanto nós somos homens, né? E a igreja, apesar de ser um organismo, né? A igreja visível, né? A igreja instituição, né? Ela ser um organismo, né? Eu quero melhor diferenciar isso daqui, né? Você tem o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é aquela igreja que Deus vê hoje, né? Vamos dizer, olha aqui para baixo, já vê os seus, já vê os que estarão com ele, tá? Para todo sempre. Essa é a igreja mística, esse é o corpo místico, perdão, esse é o corpo místico de Cristo. É a igreja invisível, tá? E você tem igreja visível, é um organismo vivo, né? Você tem a igreja visível no qual você vê os membros, né, dessa organização se movimentando, trabalhando, crescendo, se multiplicando, tá? Veja só, para que Jesus se torne o cabeça desse organismo humano, né? Esse organismo vivo, né? É necessário que esse homem, Jesus, vivesse eternamente, vivesse para sempre. Para Jesus ser o cabeça de um corpo eterno, ele é eterno. Compreende o negócio? Compreende o negócio? Esse é um outro aspecto do porquê Cristo ressuscitou de forma completa, corpo, alma e espírito, né? Para que este homem seja o cabeça deste organismo vivo, composto por membros, eu, você e eu. Amém? Sem a ressurreição do corpo, Cristo teria deixado de ser homem, tinha deixado de ser humano, né? Pela ressurreição física, o Senhor tornou-se homem eternamente. Tá certo? Como assim, Renner? É simples. Viveu seus 33 anos, né? Se não houvesse um propósito, se não fosse ele quem realmente ele é, né? Terminava os 33 anos, subia no madeiro, morria, né? Subia no madeiro, se sacrificaria, morria, e não ressuscitaria, né? Isso daí seria
vamos dizer, tratando-se em termos humanos, né, seria o normal. A pessoa nasce, cresce, envelhece e morre. Perfeito? Porém, Cristo, ele nasceu, cresceu, chegou a idade para o seu ministério, né? Morreu por sacrifício, né? Por meio de um sacrifício, tá? E ressuscitou. Olha só, olha só. Sem a ressurreição do corpo, eu estou dando ênfase nessa questão das etapas da vida humana. Você vai entender. Sem a ressurreição do corpo, Cristo teria deixado de ser humano. Sem a ressurreição do corpo. Se o corpo morre e volta o espírito, seria, né, um Deus espiritual como antes era, antes da sua, vamos dizer, humilhação, lá de Filipenses 2, versículo 6, né? Compreende? Então, foi necessário que houvesse todo esse processo, e todo esse processo completo da ressurreição, para que um homem ressurreto viva para sempre. Um homem, estou falando de Jesus, amém? Veja só, nunca deixando, ressurreto, né? Nunca deixando de ser humano. Olha que mistério maravilhoso. Olha que mistério maravilhoso, né? Pela ressurreição física, Jesus tornou-se homem eterno, com um corpo glorificado, transformado, tá certo? Eterno, imperecível, este corpo, indestrutível, este corpo, glória a Deus, né? Então, agora ele é um homem do céu, ele é um homem celeste, ele é um homem glorificado, transformado. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Jesus, ele é o Filho do homem que está no meio dos candeeiros. A prova de que este homem, conforme falado lá em Apocalipse 1:13, Apocalipse 1:13, este homem divino, ressurreto de forma plena, corpo, alma e espírito, este corpo transformado, ele foi glorificado, ele foi exaltado às alturas, está à destra de Deus, local de honra, glória a Deus, e ali João ouviu, né, o Filho do Homem, ele viu esse mesmo Jesus, né, que estava no meio dos candeeiros, conforme a visão de apóstolo João. Você vai ver isso em Apocalipse 1:13. Glória a Deus. Glória a Deus. A ressurreição de Cristo é, portanto, aquilo que faz a grande diferença entre a fé cristã e a religião dos homens, né? Você vai ver diversos líderes, diversas religiões. Todos eles viveram um dia, com certeza, tanto é que influenciaram pessoas da sua época, né? Só que tem um detalhe, morreram. Não tem nenhum vivo para contar a história. Não tem ninguém vivo para contar a história. Todos morreram, né? Não vou citar nomes aqui, porque é conhecido, né? As vários nomes aí ligados a várias religiões, né? Todos morreram, né? Ninguém ressuscitou. Ninguém, né? E onde eles estão hoje, né? Eu sei que o meu Cristo vive e reina eternamente. Vive e reina eternamente. Glória a Deus.
Glória a Deus. Olha só, a ressurreição de Jesus é a base, é a certeza, é a convicção que eu e você devemos, não estou falando podemos, devemos ter, né? Quanto à nossa própria ressurreição. Olha que coisa maravilhosa. A ressurreição de Cristo, né, é a base, é o lastro de certeza que temos, né, para a nossa ressurreição. Tá certo? A ressurreição do corpo só é possível pela ressurreição do Senhor Jesus. Pela sua ressurreição, ele glorificou e transformou a humanidade nele, tá? Nele, ele transformou a condição do homem. Veja bem, ele é as primícias. 1 Coríntios 15, eu quero abrir aqui brevemente. 1 Coríntios 15. Eu quero acelerar aqui, meu irmão, porque eu não quero perder a live do meu mestre Presbítero Pedrosa no canal Apenas a Verdade. Eu não quero perder e te aconselho a não perder, tá bom? 1 Coríntios 15, versículo 20, eu quero ler aqui até o 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias, ou seja, o primeiro, né, dos que dormem. Porque assim como a morte veio por meio do homem, Adão, olha só, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. A morte, o pecado, a consequência do pecado, veio por causa de um, através de um, Adão. Tá? A ressurreição, né, veio por Cristo. É por Cristo. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos nós, todos serão vivificados em Cristo. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Eu li aqui até o 22, eu vou ler o 23, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Aleluia. Glória a Deus. Então, primeiro foi ele. Em sequência, eu e você. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Que coisa tremenda, meu irmão. Que coisa tremenda. Eu espero que os irmãos estejam sendo edificados aqui nesse vídeo, nessa live. Amém? Eu espero que os irmãos estejam compreendendo o que seu pastor aqui, o Gordinho, está falando, tá? Eu vou revelar algo para vocês. Todo vídeo que eu faço, eu ouço ele depois. Todos. Você sabe o quê? Todo vídeo que eu faço, tanto live quanto no gravado, você pode ter certeza. O vídeo pode ter 1 hora, como, por exemplo, esse que já tem. Eu faço as 1 hora de gravação pensando se o meu irmão, se você está compreendendo o que eu estou falando, porque eu tenho para mim que eu não sou lá tão claro com as palavras. Tá? Vou ser sincero, vou falar a verdade para vocês. Então, eu faço um vídeo mentalmente debaixo dessa pressão. Eu sou assim, entendeu? Eu penso isso, né? Então, às vezes eu vou e termino a live, termino um vídeo, eu falo assim, gente, eu estou achando que eu falei alguma coisa que não ficou legal e tudo, né? Só que aí eu ouço. E quando eu ouço,
eu vou e vejo eu falando, né? Ouço eu falando. Eu falo assim, olha, não, eu acredito que eu não falei nada fora, não falei nenhuma bobagem, nada de errado, né? Mas eu sou assim, acontece isso, né? Então eu fico com aquela preocupação, vem cá, meus irmãos estão entendendo, estão compreendendo o que eu estou falando, entendeu? E tá aqui, tá aberto aqui para os irmãos fazer alguma pergunta, se não estiver entendendo alguma coisa, tá certo? Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Dá um feedback aqui, por gentileza. Luciana até está dizendo, se fosse palavra de hereges, a live estava cheia, porque o povo gosta mesmo de campanha agungida, envelope da prosperidade para adquirir riqueza, como se fosse ficar eternamente nesse mundo. É desse modelo. Mas é exatamente desse modelo, filha. Mas eu não importo, não. Eu não importo, não. Eu também, vamos dizer, né? Por exemplo, às 21 horas tem live do irmão Eric Ribeiro, tem live do presbítero Pedrosa, né? E quem sou eu para competir com esses gigantes, né? Quem sou eu, né? Então, estamos aqui, vamos trabalhando. A gente pode variar horários também, né? Em nome de Jesus, né? Mas que é a verdade, é a verdade. Se eu tivesse falando Labachur e Anderrá aqui, dentre outras coisas, prometendo que Jesus nunca prometeu, né? E eu tenho gogó para isso, meu irmão. Meu irmão. Eu vou pegar vocês numa profetada aqui, vocês vão dar glória a Deus. Vocês vão dar glória. Espera, eu vou pegar vocês desprevenidos. Vocês vão ver. Vou brincar um pouquinho com os irmãos qualquer dia desse, tá? Para encerrar, meus irmãos. Para encerrar aqui, ó. Nós lemos ali 1 Coríntios 5, do 20 ao 23. Eu quero ler aqui também, brevemente, Colossenses 1, versículo 18. Volta aqui. Colossenses 1. Aleluia. Colossenses 1, 18, ó. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Eu não sei ao certo o que quer dizer a palavra preeminência. Deixa eu conferir aqui, ó. Preeminência. Aqui é na hora, aqui não pode ficar com dúvida, não. Preeminência. Qualidade de preeminência, do que ocupa o lugar mais elevado ou está acima dos demais. Excelência, vantagem, distinção. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Cuja perfeição é inquestionável, que é divino ou superior a tais coisas. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. A sua vitória, a vitória de Jesus sobre a morte, garante a nossa própria ressurreição. Romanos 8, 11. Romanos 8, 11. Eu quero acompanhar aqui com você. Romanos 8, 11. Olha pra você ver. Vai ficar bem bonitinho. Vamos ler aqui, ó. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, né?
Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito, Espírito Santo, letra maiúscula, que em nós habita. Oh, glória a Deus! E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os nossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós, em mim, você, habita. Coisa linda! O seu corpo de glória é o padrão dos nossos futuros corpos. O corpo glorificado de Cristo é o modelo, é o padrão que seguirá que os nossos corpos seguirão, né? Vai seguir aquele padrão, os nossos corpos seguirão aquele modelo que foi o corpo de Cristo, tá bom? Filipenses 3, 20 e 21, que coisa linda! Filipenses 3, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo habitado para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. Para encerrar, 1 Coríntios 15, 48 a 49. Vamos lá. Meus irmãos, aqui é Bíblia, meu irmão. Aqui é Bíblia. O eu acho, eu penso, eu ouvi. Não sei para você, para mim não serve. Para mim não serve. É sola escritura. O que passa da escritura é acréscimo sem respaldo bíblico. E sem respaldo bíblico não tem valor para mim. Não tem valor para mim. Veja bem, meu irmão. Um testemunho, né? Uma experiência de vida, ela serve para você, ela pode te edificar, as suas experiências podem te pode edificar algumas pessoas, pode fortalecer, melhor dizendo, pode dar ânimo às pessoas, tá? Mas edificação do corpo de Cristo se dá com a palavra, se dá com a palavra, tá bom? Em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 48 e 49. Olha aqui. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. De novo, qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Glória a Deus. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Glória a Deus. Glória a Deus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos, tanto nós, os que estamos vivos, quanto os que já morreram em Cristo. Ambas as classes, né? Quem já morreu e quem ainda está vivo, todos seremos transformados. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus!
Santo é o nome do Senhor. Santos Calderon está na área. Deus te abençoe, filho. Amados irmãos, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A ressurreição de Cristo, ela aconteceu, ela é um certificado, é um atestado da aprovação de Deus, que Deus é o certificado da aprovação de Deus acerca do sacrifício de Cristo, né? Mesmo ele se colocando como um maldito, pois está escrito, né? Maldito aquele que estiver no madeiro, né? Gálatas 3:13, tá certo? Deus ressuscita a Cristo dentre os mortos, pois a morte não podia detê-lo. Atos 2:24. Aleluia. Jesus, ele vem de forma completa, alma, espírito e corpo, e este corpo glorificado, transformado, este mesmo corpo que foi exaltado às alturas, está à destra de Deus, local de honra, tá certo? Mostrando para nós que o nosso destino celestial, né, será assim como Jesus foi transformado e exaltado, assim será comigo e contigo. Glória a Deus. A ressurreição nos dá a certeza de que nós também ressuscitaremos e seremos todos transformados em nome de Jesus. Amém, meu querido? Esse finalzinho foi a retrospectiva dessa live. Que você possa compartilhar em nome de Jesus, que você possa rever, tá? Para que você possa compreender essa matéria e que você estude todos os textos que eu colocarei aqui no comentário fixado no topo deste vídeo, tá bom? Eu quero agradecer aqui pela presença da irmã Eliane Schultz, que está na área. Santos, vamos voltar aqui, Eliane Schultz, glória a Deus. Santos Calderon, Luciane dos Santos, irmã Josi Lima, glória a Deus. Irmão Adailton Ferreira, glória a Deus. Luciana Tel, que está na área, glória a Deus. Vamos mais. Maria das Graças da Silva, que está na área, glória a Deus. Jesus te abençoe, filho. Vamos mais. Vamos mais. Presbítero Pedrosa, canal Apenas a Verdade, esteve aqui na área, está lá agora lá na live dele, que os irmãos possam ir lá em nome de Jesus, tá bom? Quero mandar aqui também um abraço para a irmã Marlise Olk, que esteve aqui na área, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Irmã do meu mentor também, pastor Moabel, saudoso pastor Moabel, tá bom? Deus te abençoe e que você não se esqueça jamais. A letra que a lei mata, mas o Espírito continua vivificando em nome de Jesus. Amém?